Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma cidade nebulosa e repleta de segredos, a misteriosa Rádio Fantasma, há tempos silenciada, voltou a ecoar pelas mãos de Eduardo Sombrio, um técnico em eletrônica e cético por natureza. Em busca da verdade, Eduardo se aventurou na antiga torre de rádio, onde, após restaurar o equipamento, ousou realizar uma nova transmissão, despertando as vozes do passado. O que ele não esperava era que essas vozes trouxessem consigo revelações e fenômenos que desafiariam sua percepção da realidade. As consequências de sua transmissão seriam sentidas por toda a cidade, trazendo uma nova era para a Rádio Fantasma e um novo capítulo para sua própria história. E aí, gostou desse resumo arrepiante? Se você ficou curioso para saber o que acontece com Eduardo e os mistérios da Rádio Fantasma, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa trama sobrenatural que ainda tem muito a revelar. Até a próxima! Vamos começar! Em uma cidade esquecida pelo tempo, envolta em neblina e segredos, erguia-se uma antiga torre de rádio, cujas ondas há muito não mais cortavam o silêncio da noite. Dizia-se que essa torre, agora consumida por trepadeiras e pelo esquecimento, um dia havia sido a fonte das mais extraordinárias histórias e músicas, capazes de tocar a alma de quem as ouvisse. Mas isso era antes de se tornar conhecida como a Rádio Fantasma. Eduardo Sombrio, um homem de feições marcadas pelo tempo e olhos que pareciam ter visto mais do que a cota justa de tristezas, conhecia bem essas histórias. Ele cresceu ouvindo os idosos da cidade sussurrarem sobre a última transmissão da rádio. Uma noite em que as palavras proferidas no éter teriam se tornado realidade, trazendo consequências terríveis para todos que escutavam. Os mais velhos falavam sobre como a rádio se calou abruptamente após aquela transmissão, e como uma sombra pareceu cair sobre a cidade. Plantas murcharam, animais fugiram e pessoas desapareceram sem deixar vestígios. A torre, outrora símbolo de união e entretenimento, transformou-se em um monumento ao medo e à superstição. Mas Eduardo não era homem de se deixar levar por histórias antigas. Ele era um técnico em eletrônica, um racionalista, alguém que acreditava no poder da ciência e da tecnologia. E foi esse espírito questionador que o levou a subir os degraus tortos da torre numa noite particularmente fria e chuvosa, com o objetivo de descobrir a verdade por trás da Rádio Fantasma. Ele havia trazido consigo ferramentas, um velho gravador de fita e uma determinação inabalável. Ao chegar ao topo, Eduardo encontrou a antiga sala de transmissão, onde o tempo parecia ter parado. Discos de vinil espalhados, papéis amarelados e um microfone que ainda mantinha sua posição orgulhosa, como se aguardasse pela voz de seu último locutor. Eduardo começou a trabalhar. Ele limpou os contatos, ajustou válvulas e substituiu fios corroídos. Horas se passaram até que, finalmente, um sinal fraco de estática preencheu o ar. Eduardo aproximou-se do microfone e, sem pensar muito, decidiu fazer o impensável, uma nova transmissão. Sua voz, embora hesitante, ecoou pela sala e pela cidade. Aqui é Eduardo Sombrio, diretamente da Rádio Fantasma, quebrando o silêncio de décadas. Esta é uma chamada para os corajosos, para os curiosos, para aqueles que, como eu, buscam respostas. Esta é a última transmissão, ou talvez uma nova era. Quem está me ouvindo? Mal terminou de falar e um fenômeno estranho aconteceu. As luzes da sala piscaram e, do nada, formas etéreas começaram a surgir, dançando ao redor de Eduardo. Eram as vozes do passado, as almas que estavam presas à última transmissão da rádio. Eduardo, agora não mais cético, percebeu que havia desencadeado algo além de sua compreensão. As vozes sussurravam histórias, avisos e segredos. Com o gravador em mãos, Eduardo Sombrio fez o que nenhum outro havia ousado. Ele registrou cada palavra, cada melodia, cada confissão daqueles que haviam se perdido no tempo. A cidade adormecida começou a sentir uma mudança. As luzes da torre de rádio, visíveis pela primeira vez em anos, serviram como um farol para os perdidos e os desesperançados. E assim, a lenda da Rádio Fantasma ganhou um novo capítulo. Mas o que Eduardo não sabia era que, com cada segredo revelado, um preço precisava ser pago. A cidade e seu povo começaram a experimentar fenômenos inexplicáveis, e a linha entre o mito e a realidade se tornou cada vez mais tênue. Qual seria o destino de Eduardo Sombrio e da cidade envolta nas ondas da Rádio Fantasma? Isso, meu amigo, é uma história para outra noite.
sob o brilho incerto das estrelas e o sussurro constante do éter. Eduardo Sombrio é um personagem complexo, um homem movido pela curiosidade científica e pelo desejo de desvendar mistérios. A sua natureza racionalista e sua formação como técnico em eletrônica fazem dele uma figura que busca explicações lógicas para fenômenos que muitos considerariam sobrenaturais ou inexplicáveis. Embora o sobrenome Sombrio possa sugerir uma conexão com o oculto ou um passado misterioso, é provável que seja uma ironia do destino, uma vez que ele próprio é um defensor da razão e do conhecimento empírico. O que impulsiona Eduardo é uma combinação de fatores. Em parte, é a sua sede de conhecimento e a vontade de provar que os mitos e superstições que envolvem a Rádio Fantasma têm uma explicação racional. Por outro lado, há também a influência das histórias que ouviu durante a sua infância, que mesmo para um cético, deixaram uma marca indelével e uma centelha de curiosidade sobre o que realmente aconteceu naquela última transmissão. A sua jornada até a torre de rádio naquela noite chuvosa é um ato de desafio, não apenas contra as crenças sobrenaturais da cidade, mas também contra os seus próprios medos e dúvidas. Eduardo busca respostas, mas também, talvez sem saber, busca entender um pouco mais sobre si mesmo e sobre a natureza humana, que é tão atraída pelo mistério e pelo inexplicável. Ao ativar novamente a Rádio Fantasma e realizar uma nova transmissão, Eduardo se coloca em uma posição vulnerável. Ele inadvertidamente abre um canal de comunicação com o passado, com as vozes que foram silenciadas e os segredos que foram escondidos. Ao fazer isso, ele não apenas desafia a compreensão científica, mas também altera a própria realidade da cidade, despertando forças que talvez estivessem melhor deixadas em repouso. Eduardo Sombrio, portanto, é um homem no limiar entre a luz da razão e as sombras do desconhecido. Sua busca pela verdade o leva por caminhos escuros e revelações que talvez mudem sua visão de mundo para sempre. Seu impulso é a chave que pode desbloquear os segredos da Rádio Fantasma, mas também pode ser a força que trará consequências imprevistas para ele e para todos ao seu redor. Na noite em que Eduardo Sombrio decide enfrentar o mistério da Rádio Fantasma, o céu está tomado por nuvens carregadas, anunciando uma tempestade iminente. Ele caminha até a torre de rádio, uma estrutura imponente e abandonada, que se ergue como um farol para os curiosos e um aviso para os supersticiosos. Ao entrar na estação, Eduardo sente um arrepio percorrer sua espinha, mas ele o atribui ao vento frio que se infiltra pelas frestas do prédio envelhecido. Ele monta seu equipamento, ferramentas modernas que contrastam com a tecnologia obsoleta da estação. Com um suspiro de determinação, ele liga a rádio e ajusta as frequências, esperando captar alguma irregularidade eletromagnética que possa explicar as lendas urbanas que cercam o lugar. No entanto, assim que a rádio volta à vida, um estranho fenômeno ocorre. As luzes começam a piscar, e os equipamentos eletrônicos de Eduardo apresentam comportamentos anormais. Uma voz rouca e distante emerge dos estáticos, e as palavras que ela pronuncia são inesperadamente claras. Você não está sozinho. Eduardo, apesar de sua racionalidade, sente um calafrio inexplicável. Determinado a não ceder ao medo, ele tenta localizar a fonte do sinal. Suas mãos trabalham rapidamente, ajustando os controles, mas a voz continua, agora contando histórias perdidas da cidade, segredos que somente os mais antigos moradores lembrariam, misturados com nomes e eventos que pertencem ao passado. Eduardo percebe que não está apenas ouvindo uma transmissão qualquer, ele está ouvindo as últimas palavras de pessoas que foram silenciadas, histórias que foram esquecidas, e algo mais, um pedido de ajuda, um desejo de ser lembrado, de não ser deixado para trás. Nesse momento de clímax, Eduardo se depara com a verdadeira natureza da Rádio Fantasma. Não é uma simples anomalia técnica ou um truque da mente. É uma ponte entre o passado e o presente. Um canal que conecta os vivos com os ecos dos que já se foram. Eduardo, com seu desejo de desvendar mistérios, inadvertidamente se tornou o mediador dessa comunicação. A verdade é mais complexa e profunda do que ele poderia imaginar. Eduardo percebe que a ciência pode não ter todas as respostas, e que algumas coisas podem estar além do entendimento humano. Ele grava tudo, cada palavra, cada confissão, cada pedido de perdão que a rádio transmite. Quando a tempestade finalmente se acalma e o sol começa a nascer, Eduardo deixa a estação de rádio com uma nova missão. Ele não só quer compreender o fenômeno que testemunhou, mas também sente a responsabilidade de compartilhar as histórias que ouviu.
para que as vozes do passado não se percam novamente no esquecimento. Eduardo Sombrio, o homem que buscava desmistificar lendas, agora se vê como o guardião de uma verdade que é ao mesmo tempo científica e espiritual. Ele entende que sua jornada apenas começou e que a última transmissão da Rádio Fantasma foi, na verdade, apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Após a noite em que Eduardo Sombrio confrontou o mistério da Rádio Fantasma, ele se encontra numa encruzilhada de emoções e pensamentos. A experiência transformou sua percepção sobre a realidade e o que ele considerava ser possível. As histórias que ouviu e gravou, as vozes do passado pedindo para serem lembradas, impõem-lhe um peso e uma responsabilidade que ele não esperava carregar. Eduardo, que sempre se considerou um homem da lógica e da ciência, agora luta para reconciliar suas crenças racionais com a experiência sobrenatural que viveu. Afinal, ele não pode negar o que seus próprios instrumentos registraram, nem os sentimentos que aquelas vozes despertaram nele. Reflexões de Eduardo Sombrio. 1. A relatividade da realidade. Eduardo começa a questionar a natureza da realidade. Para ele, o mundo não é mais preto no branco. Há matizes de cinza entre o que é palpável e o que é espiritual. Ele se pergunta se a ciência é realmente capaz de explicar tudo ou se existem fenômenos que estão além do seu escopo. 2. Responsabilidade e missão. As vozes da Rádio Fantasma confiaram a Eduardo suas histórias e segredos. Ele sente que tem a responsabilidade de honrar essas memórias e compartilhar o que aprendeu, para que essas almas possam finalmente encontrar paz. 3. Mediador entre mundos. Eduardo agora se percebe como alguém que pode transitar entre o mundo dos vivos e o dos ecos do passado. Ele começa a entender que talvez seu papel seja servir de ponte para essas duas realidades, ajudando a resolver assuntos inacabados. 4. O valor da memória. As transmissões da rádio ensinaram a Eduardo a importância de preservar a memória, tanto individual quanto coletiva. Ele reconhece que cada história tem seu valor, e que esquecer é, de certa forma, apagar a existência de alguém. Significado para o mundo de A Última Transmissão da Rádio Fantasma. Para o mundo da história, a existência de um fenômeno como a Rádio Fantasma desafia a compreensão convencional da vida e da morte. Se Eduardo decidir divulgar suas gravações e experiências, isso poderia abalar as fundações da sociedade, trazendo novas questões sobre espiritualidade, ciência e a natureza da consciência. Além disso, a possibilidade de comunicar-se com o passado abre caminho para resolver mistérios históricos, reconciliar antigas injustiças e entender melhor a história humana. No entanto, também traz o perigo de perturbar o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos, com consequências que Eduardo ainda não pode prever. Eduardo Sombrio, agora ciente do espelho que aprisiona almas, incluindo a sua, se vê preso em um limiar entre dois mundos. Ele deve aprender a navegar nesse novo território, talvez buscando maneiras de libertar não apenas as outras almas, mas também a sua própria. A jornada de Eduardo se tornou mais complexa, pois ele não é apenas um investigador da verdade, mas também um participante direto nos mistérios que busca desvendar. A história de Eduardo Sombrio e a Rádio Fantasma já é cativante por si só. Mas como se trata de uma narrativa em desenvolvimento, aqui vai um possível próximo capítulo, para explorar ainda mais as profundezas desse enredo misterioso e sobrenatural. Capítulo seguinte: O Reflexo do Invisível. Desde a última transmissão, Eduardo não conseguia mais se desprender dos fones de ouvido. As vozes que haviam atravessado o éter para alcançá-lo sussurravam incessantemente, mesmo no silêncio da madrugada. Ele sabia que algo mais profundo o aguardava, que a conexão estabelecida não era um acidente, mas sim um chamado. A busca por respostas. Eduardo passa seus dias mergulhado em livros antigos e textos esquecidos, procurando algum precedente para o que ele viveu. Ele descobre que, ao longo da história, houve relatos de fenômenos similares, mas sempre relegados às sombras, tratados como folclore ou superstição. O encontro com a médium. Em suas pesquisas, Eduardo se depara com uma médium idosa, conhecida apenas como Senhora Vortex, que alega poder ajudá-lo a entender melhor o seu dom recém-descoberto.
Ela lhe fala de um véu que separa os mundos e como ele, inadvertidamente, pode ter rasgado uma parte desse delicado tecido. A revelação. Durante uma sessão com a Senhora Vortex, Eduardo experimenta uma visão que revela a origem da Rádio Fantasma. Não é apenas um canal de comunicação, mas um artefato atemporal, criado por uma civilização antiga como uma ponte entre os vivos e os mortos. O juramento. Eduardo promete à Senhora Vortex que usará seu novo conhecimento para o bem, buscando ajudar as almas perdidas que encontrou. Mas há um aviso: cada interação com o outro lado tem seu preço, e Eduardo pode estar se aproximando demais do abismo que separa a sanidade da loucura. O desafio. Em um ato de coragem, ou talvez desespero, Eduardo decide fazer uma última transmissão. Ele deseja enviar uma mensagem de paz e libertação para as vozes que o marcaram tão profundamente. No entanto, o que ele não sabe é que essa transmissão será ouvida por mais do que apenas os espíritos errantes. Há outros, com intenções menos nobres, atentos à Rádio Fantasma. O preço do conhecimento. Após a transmissão, Eduardo sente uma mudança dentro de si. As vozes diminuem, mas sua percepção do mundo ao redor torna-se mais aguçada. Ele começa a ver sombras e ouvir sussurros que ninguém mais percebe. A linha entre o natural e o sobrenatural está cada vez mais tênue para ele. O convite. No final do capítulo, uma carta chega às mãos de Eduardo. É um convite para se juntar a uma sociedade secreta, que se dedica a estudar e interagir com o mundo sobrenatural. Eles têm observado Eduardo e acreditam que ele pode ser a chave para avanços significativos em suas pesquisas. O futuro incerto. Eduardo se encontra agora diante de uma nova encruzilhada. Deveria ele se juntar a essa sociedade e mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do invisível? Ou deveria buscar uma forma de fechar a conexão que ele mesmo abriu, antes que algo ou alguém atravesse para o seu lado? A história continua a se desdobrar, com Eduardo sombrio à beira de um caminho que poderá levá-lo à iluminação ou à escuridão eterna. A decisão dele poderá mudar não só o seu destino, mas o de todos aqueles tocados pela Rádio Fantasma.